Olá, vamos lá. Vou usar o microfone aqui do computador mesmo, da câmera, na verdade. Espero que fique com áudio bom, porque meu microfone, eu não sei por que motivo, ele está saindo com áudio muito baixinho e ele é um microfone muito incrível. A pessoa já começa o vídeo assim, né? Reclamando. Bora lá. Queria fazer esse vídeo aqui hoje para falar com vocês, principalmente quem já passou, quem está passando por um processo de despertar. Ah, ela vem assim com um vídeo bem holístico? Depende. Mas um processo de mudança de consciência, de mudança de comportamento, de mudança de quem você é. E, principalmente, quem é terapeuta, quem buscou autoconhecimento antes ou após a virada aí que a gente teve da né, da pandemia. E e vem passando aí por esse despertar, por esse aprendizado. Provavelmente vocês já escutaram vídeos sobre isso, mas sim, algumas pessoas ainda estão presas no que eu vou trazer aqui. Então vamos lá. Desde que eu me mudei, e aí é até interessante, né? Porque eu estou retornando para cá, então é um ciclo que vai virando, né? Então, quando eu sempre tive uma pegada de buscar autoconhecimento, desde cedo, né? Desde criança eu tinha essa coisa de questionar muito, desde criança eu tinha essa coisa de sonhar muito, e principalmente de sonhar muito me vendo fora do corpo, mas eu não tinha essa clareza do que era isso, né? Então, só acho que adulta que eu fui começar a entender que isso tem a ver com espiritualidade, né? Isso tem a ver com todos nós, na verdade, fazemos isso, mas alguns percebem, outros não. E na criança, na fase ali infantil, né, de criança, aquilo ali era muito confuso. Na fase de adolescência, então, nossa, pior ainda, porque isso era junto com um monte de sonhos pesados e no início da fase adulta também, dependendo da forma como eu ia dormir. Mas não era nem esse detalhe que eu queria entrar, mas isso é papo para um bom assunto também. Se vocês quiserem, a gente entra aqui. Mas desde a fase, né, de criança, eu tinha essa coisa de estudar, de questionar, de querer entender, de quando eu ia dormir, a minha mente ficava processando aquilo ali que eu estava aprendendo. Quando eu sonhava com alguma coisa, eu tentava buscar o porquê daquela coisa. Então, sempre tinha isso. Li assuntos que nunca vi nenhuma pessoa hoje falando que leu, por exemplo, Maquiavel quando tinha 14 anos, quando tinha 12 anos de idade. E eu li. Não entendi nada nessa época. Depois eu li com os 18 anos, também não entendi muito bem. Com os 20 e pouco eu tentei ler novamente, mas não, e eu acho que tem que retornar agora, fazer uma leitura mesmo, séria agora, para ver se eu entendo alguma coisa novamente. Mas eu li, gostei bastante, me impactou bastante. Os Miseráveis, do Vitor Hugo, é um livro que eu li na infância, que ele me marcou, e ele é meu livro preferido até hoje. Então, são assuntos pesados, né, para uma criança, para uma adolescente. E eu sempre gostava disso. E aí, depois, quando eu me mudei para São Paulo, já aí com uns 20 e poucos anos, eu aqui não tinha nada para fazer, né? Então, no sentido assim, saía do trabalho, não tinha amigos, não tinha família, não tinha ninguém. Também não tinha dinheiro para poder ficar indo para lugares caros. Então, eu comecei a buscar, tem uma palestra gratuita de não sei o quê, tem um cursinho de R$ 50, um dia ali de imersão, de budismo. E aí eu fui indo para esses assuntos assim, e depois eu fui começando a conhecer a galera do trabalho, fui forçando isso, inclusive, porque não tinha espaço, o pessoal não abria espaço, o pessoal muito fechado, e aí eu tive que colocar uma estrutura mais cara de pau, um jeito mais simpático, um jeito mais aberto, para conseguir realmente furar a bolha e fazer amizades, e fiz ótimas amizades, mas essas amizades também me afastaram daquilo que eu estava iniciando, que era aquela busca ali do autoconhecimento. Porque aí você volta no padrão, né? Você começa a sair todo dia com todo mundo, aí saía tarde do trabalho, a gente ia beber depois do trabalho. Aí no final de semana já tinha um monte de planos com essas amizades, o que foi ótimo, aproveitei muito, curti muito. Curti uma vida adulta que na minha adolescência eu não tive, de sair bastante, de curtir bastante, de beber bastante. É, mas aquilo ali não preenche, né, gente? Vamos ser sinceros.
Isso não preenche, gente. É muito legal. Uau, curtição. Mas não faz a gente pensar com consciência na nossa vida, né? É legal, mas não, mas tem um vazio que a gente vai preenchendo ali com a bebida e, né, e vai curtindo e curtindo e curtindo e curtindo. Às vezes a ponto de não ter limite. E eu tava nessa fase aí de beber bastante. Volta, né? Aí trabalho. E aí, quando eu mudei de trabalho, já afastou um pouco mais daquela galera. Já diminuí bastante. Aí quando eu mudei de casa, aluguei minha casa pela primeira vez, eu pensei, ah, não vou viver muito em casa, eu vou continuar saindo. Não, foi o momento que eu falei, nossa, pela primeira vez na vida eu tenho uma casa, né, alugada, um espaço meu, né, meu, do meu noivo na época, que passava a semana trabalhando em outra cidade e vinha no final de semana. Mas aquele desejo de curtir a casa pela primeira vez, e eu achava que não ia querer sair, né? Que não iria querer ficar em casa, iria querer viver saindo. Mas aquilo ali já me trouxe um lugar de volta. E aí, de volta, a gente, né, olha para dentro. E aí veio a PAN, né? A pandemia. E aí, ali, eu já vinha fazendo alguns cursos, então eu já tinha feito curso de Reiki, né, antes da pandemia. Já vinha fazendo curso antes do lockdown, né? Já vinha fazendo cursos já tinha feito os dois primeiros de Theta Healing. Então já estava nesses dois primeiros nada, na verdade eu já tinha feito acho que uns quatro cursos de Theta Healing antes. É, que eu lembro que o último presencial foi um antes né, do lockdown, foi em fevereiro. Foi antes de surgir ali, foi no meio do carnaval. A galera estava no carnaval, não, no meio não, em janeiro, um pouco antes do carnaval. Pré-carnaval de São Paulo, o pessoal estava indo já para o bloquinho e eu estava indo fazer o jogo da vida. Contando tudo isso por quê? Porque quando eu comecei esse processo de despertar, de fazer vários cursos, a gente olha o mundo de uma forma diferente. E aí parece que, que nada presta, né? Então, a vida que você estava levando não presta. Beber e ir para barzinho não presta. Comer comida gordurosa, aquela hambúrguer, coisa gostosa, não presta. Fazer exercício é importante, mas você resolve tudo aqui, no poder da mente. É, relacionamentos que não te trazem aquele do coração não prestam. Amizades antigas, amizades que vão conversar sobre coisas bobas, que vão fazer você rir, não prestam. Nada presta, porque é um novo mundo. E eu vejo que tem gente que, mesmo tendo feito 50 mil cursos, ainda está nesse aí. Que de que nada fora presta e que o que presta é o tempo todo reprogramar crenças. Não, eu ainda não estou na minha vida dos sonhos porque eu estou reprogramando crenças. Não, porque ainda não desbloqueei tal nível. Não, porque eu ainda estou num nível de falta de merecimento. E tem gente que ainda está assim. E tem gente que trabalha com isso, né? Que se tornaram terapeutas ao longo do caminho, eu fui uma também, que se tornaram terapeutas ao longo do caminho e hoje olham para a vida delas e elas não estão tendo o resultado que talvez gostariam de ter e não conseguem entender que a falta desse resultado não é mais reprogramação de crença, apenas é viver. E viver passa por você encontrar aquela amizade antiga que vai te fazer rir por bobeira, mas não encontrar com tanta frequência, porque, né, os ritmos, os assuntos são outros. É você sair para dançar mesmo, e não dançar dança holística no retiro e tal. Não, é você sair para dançar funk, rebolar até o chão, aquilo que você gostar. É rave, é eletrônica. É você viver a vida humana padrão, normal, carnal, e também conectar com a sua energia, olhar para a sua consciência, reprogramar suas crenças, criar hábitos, criar rotinas. Mesmo a galera que não é holística, tá? Eu vejo muitas terapeutas comportamentais. Eu fiz formação, né? Eu sou analista comportamental, eu sou mentora comportamental. E na formação que eu fiz, e conversando com as pessoas que eu converso, tem muita gente que está nível robozinho. Ai, porque tudo é o temperamento tal. Não, porque fulano, não, temperamento tal. Não, porque eu vou contratar tal pessoa do temperamento tal. E aí,
Não, gente, fluam com a vida. Ah, não, porque eu saí da minha rotina. Acabou a vida. Não, porque eu criei uma rotina que eu tenho que seguir esse horário aqui. Porque quando eu saio dessa rotina, o meu comportamento muda, porque isso, porque eu sou TDAH, não sei o que, não, não, não. Ou seja, são caixinhas, seja a caixinha holística, seja a caixinha comportamental, a caixinha da galera do corpo fala, a caixinha do tem que rodar protocolo, a caixinha do tem que reprogramar a crença, a caixinha do caixinhas, né? As pessoas vão vivendo em caixinhas. E aí eu falo aqui com quem não é terapeuta, né? Com quem é terapeuta, é, porque não é porque você entrou no processo de despertar que você vai abandonar tudo que você tinha antes. E isso eu lembro até que uma vez eu fiz uma mesa fiz a formação, estudei e atendi bastante. E tenho essa mesa, ela está guardadinha, mas no momento não estou atendendo com ela, que é a mesa quântica estelar. E tinha uma ferramenta ali naquela mesa que você só podia utilizar, na verdade, era uma forma de atender com aquela mesa que você só poderia utilizar em casos bem mais sérios, assim, quando a pessoa é dependente de drogas, situações bem sérias. Por quê? Porque aquilo ali iria limpar, né? Pelo menos era o que o criador da técnica falava na época, porque hoje eu já entendo um pouco diferente, mas aquilo ali iria limpar, varrer as crenças da pessoa e deixar ela meio que sem base, sem estrutura. Que por um lado talvez seja bom, mas pensa, uma pessoa que não tem base nenhuma que é, né? Quando você vai desconstruindo tudo seu num nível muito rápido, quem você se torna? Você tem que tirar algo e botar outro no lugar. Então, eu tiro aqui uma crença de não merecimento, eu coloco aqui uma outra crença. Eu tiro aqui a escassez, eu coloco aqui a abundância. Eu tenho que, né, tá sempre fazendo esse complemento. Eu tiro aqui uma noção de rejeição, né, uma crença de rejeição, de abandono que a pessoa tem desde a infância, e eu tenho que colocar ações para ela se sentir amada, para ela se sentir querida, para ela se sentir aceita. Então, ela tem que buscar comportamentos, lugares que façam ela se sentir assim. Ela tem que criar para ela ações diárias que façam ela se sentir amada, aceita por ela mesma pelas pessoas que estão próximas a ela. Por quê? Você mexe aqui, né, onde hoje tem sujeira e tudo mais, e você tem que botar outra coisa no lugar. E aí, o que muita gente que faz cursos e formações faz é entrar num mundo, né, uma caixinha nova, abandonar tudo, viver numa bolha e esquecer que a vida é curada enquanto você vive. Então, nós vamos nos curando enquanto a gente está vivendo e vivendo. Né? Então, vai ter desafios financeiros para você aprender a mudar de nível. Nesse período, eu lembro que eu sempre falava na minha vida inteira que né, uma das coisas que eu menos queria era pegar empréstimo, era ficar devendo, era ficar sem dinheiro total. Porque eu nunca tive grandes salários, mas eu sempre tive ali algo que dava para pagar as contas. E aí, desde que eu mudei para São Paulo, eu já fui aprendendo a ter que me virar um pouquinho. E pós-pandemia, né, pós-lockdown, quando eu decidi largar o trabalho e empreender, eu tive momentos de ficar 100% sem dinheiro. E o ficar sem dinheiro nem era tão problema. Era assumir para a família que eu tinha ficado sem dinheiro. Porque ninguém acreditava. Ninguém acreditava que eu estava numa fase financeiramente muito ruim. Porque todo mundo estava sempre acostumado a ver a Shein, né, dando um jeito. E aí, algumas vezes eu tive que falar, está muito ruim, e ninguém acreditava. Está muito ruim, e ninguém acreditava. Então, talvez eu tenha até tido que passar por isso, de ficar muito ruim, para eu mesma também assumir, né, fases, ciclos. Então, esse vídeo aqui, que eu, né, já nem sei quantos minutos já tem, vou começar a colocar um cronômetro, porque eu saio falando. É para gente olhar para a história e pensar. Ótimo que eu busquei esse lugar de autoconhecimento, de crescimento pessoal, é, de olhar para a minha história e ressignificar, né?
ver que aquilo que eu vivi não sou eu. Então, é uma rejeição, né, que você viveu na infância da sua mãe, ou um abandono que você teve na infância, que você cresceu sem seu pai presente, e depois você teve outras, né, outros momentos aí de abandono, às vezes o marido saiu de casa de repente, às vezes um namorado terminou do nada. Não, nada disso é você, né? Isso formou seus pensamentos, suas crenças e seus comportamentos também. Mas isso não é você, então você vai reprogramando tudo isso. Ótimo. Mas você não precisa abandonar tudo. Entrar em uma bolha. Então eu vivi um abandono no relacionamento, nunca mais eu vou me relacionar. Só vou me relacionar quando o príncipe encantado aparecer na minha frente e ele está perfeito e reprogramado também 100%. Você vai e provavelmente você vai encontrar alguém que também está no processo de também ir se transformando, e aí juntos vocês vão se transformar, né? Juntos vocês vão alcançar um novo lugar. Então, parem, né? Tem que cuidar do corpo, gente. Independente de se você acredita em reprogramação de crença, o que for, energia, você tem que fazer exercício físico, é movimento, é químico, é biológico. Você tem que comer bem, você tem que comer, realmente, tem que olhar para as suas vitaminas. Olha, eu canso de falar com terapeutas. Outro dia eu estava falando com uma terapeuta que falou sobre a questão menstrual dela, que é sempre muito, né, um volume muito grande, a ponto de quase desmaiar todos os meses. E aí eu falei, mas você já foi no médico ver isso? Fazer exames? Ver suas vitaminas? Ai, não, mas não, mas é isso, é o normal. Aí eu fiz uma mesa tal para mim e passou, melhorou. Tá? A energia ela vai ajudar. Eu cansei de estar em grupos de trocas de terapia, de colegas de formações que eu fiz, e a pessoa tá assim: ai, eu tô com uma febre, gente, por favor, mandem amor incondicional para mim. Ai, gente, eu caí, bati o braço, não sei o que, não sei o que lá. Vocês, por favor, mandem não sei o que. Tudo bem, a gente manda, mas você vai no médico também? Ah, gente, minha questão financeira está muito bagunçada. Alguém faz um atendimento, eu preciso de um atendimento. Vou entrar, no curso de não sei quem, vou entrar na mesa de não sei quem, vou fazer o atendimento com não sei quem. Mas você parou e sentou e organizou as suas finanças? Você pegou, colocou tudo no papel, viu quanto você gasta, viu quanto que entra, viu o que que você pode vender para poder gerar mais dinheiro? Não, as pessoas estão só na luz, na luz. E aí, o que eu acredito é que daqui para frente, é claro, a gente vai ter que aprender a viver ainda mais da luz, mas com o pé no chão, agindo, coisas palpáveis, vivendo uma vida palpável, vivendo uma vida real. Tá bom, eu tenho crenças que me levam a sempre desorganizar financeiramente. Tá, mas quais são as ações palpáveis que eu posso fazer para me organizar financeiramente e, no paralelo, também reprogramar as minhas crenças, entender de onde veio isso, entender como que era a minha, sei lá, família, ancestralidade com relação a dinheiro. São em conjunto, entendeu? Em conjunto. Era só isso que eu queria falar hoje, que eu acho que já deve ter quase meia hora aí. Se alguém aqui já passou por isso, viveu isso, e aí eu vou só finalizar falando assim. A minha vida, ela melhorou financeiramente, fisicamente, emocionalmente, de não ficar mais tendo altos e baixos muito grandes, quando eu passei a olhar as coisas de uma maneira de volta, um pouco mais material. Então tá, eu tô na Terra, estou numa existência, eu tenho que estar aqui todo dia mais aterrada, porque quando eu acordo de manhã, eu estava às vezes sonhando coisas de outro plano, sei lá, estava em outro plano, e eu tenho que logo de manhã cedo aterrar, né? Conectar com a terra, botar o pé no chão, falar, eu estou aqui, agora, hoje, sexta-feira, vou trabalhar, pegar minha lista de tarefas do dia e ir ticando a lista das coisas que eu tenho, né, que eu já estou fazendo, olhar minha agenda, ver se dá para encaixar ou não mais alguma coisa.
ver se eu consigo atender ou não alguém hoje. Tô cansada, não vou atender hoje, vou agendar para tal dia. Quando eu comecei a olhar assim, por que que eu tenho que fazer dinheiro? Relembrar dos meus sonhos do passado assim, antes dessa fase de despertar. Aí você volta e vai, e aí eu vi que, né, eu fui voltando para mim, porque antes eu estava numa fase que era como se eu tivesse tudo é crença. Não tá dando certo porque tem que reprogramar. Não tá dando certo porque tem que fazer mais curso, mais tal curso. Não tá dando certo porque eu tô reprogramando muitas crenças, mas o meu noivo na época, né? Mas o meu noivo, ele é a pessoa que tá. As crenças dele estão me atrapalhando. O problema era ele. Não. E aí, muitos terapeutas, inclusive, falavam: o problema é ele, o problema são as crenças dele. Você deveria estar vivendo com um príncipe encantado. Uhum. Quando a gente entende que está aqui na vida terrena material, que isso aqui é palpável, que as pessoas que estão com a gente, sim, elas são pessoas e elas vêm como espelhos nossos, elas vêm para ajudar em alguma coisa, elas vêm para ensinar alguma coisa, para mostrar na nossa cara, né, alguma coisa, seja de maneira mais positiva ou não, né, que muita gente atrai o negativo. Tudo isso é porque a gente está na Terra, né? É vida, é vida. Se você chegou até aqui e quiser que eu entre mais nesses assuntos, inclusive aí sobre situações que eu tive para poder sair, para poder olhar a profissão novamente, fazer dinheiro com o trabalho, sair dessas caixinhas de autoconhecimento, né, padronizado. Se inscreve aqui no canal e me manda uma mensagem. Me fala, às vezes, um tema aí que você quer que eu entre nesses assuntos para a gente continuar.